A paz do Senhor Jesus, queridos amados ouvintes do canal A Paz de Cristo, sejam todos bem-vindos. Nesse momento estamos aqui para falarmos do amor de Cristo Jesus. Estamos com a Bíblia aberta aqui no livro de Primeira Epístola de São João, no capítulo 3. Vamos ler alguns versículos da Palavra de Deus. Você que tem a Bíblia Sagrada, abra ela aí em 1 João, capítulo 3. Nós vamos ler alguns versículos da Palavra de Deus. Você que tem acompanhado o nosso canal, muito obrigado. Você que já é inscrito, não, mas tem acompanhado, muito obrigado. Que Deus abençoe você. Você que tem a oportunidade de meditar conosco, não perca tempo, abra ela em 1 Epístola de João, capítulo 3, para a glória de Deus, que diz assim, Vede quão grande caridade, o amor, nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo nos não conhece, porque o não conhece a Ele. Versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. Versículo 3 diz: E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que pecar não o viu e nem conheceu. Versículo 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Versículo 8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde do princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Amém, meus queridos irmãos? Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos tem concedido neste momento, Pai, de dobrar os nossos joelhos, pedir ao Senhor o perdão dos nossos pecados em palavras, em pensamento e obras. Senhor, visita cada lar nesta tarde, visita este irmão, esta irmã doente, enfermo, essa pessoa que está acamada no leito de dor, no hospital, esta criança na creche, na escola, ó Deus, esse jovem na faculdade, em sua escola, agora nesse momento, visita a todos, Pai. Dá o escape e livramento a todos os pais de família, aqueles que estão no seu local de trabalho, aqueles que estão saindo neste momento, aqueles que estão retornando para os seus lares. Guarda todos, Pai, debaixo do teu sangue, visita cada lar. Senhor, estende as suas mãos sobre a nossa pátria brasileira, protegendo, livrando e guardando a todos os familiares de todos os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos diante de uma palavra maravilhosa. Palavra essa que traz para nós conforto, esperança, para um grande, ou melhor dizendo, para um grande futuro que está prestes a se manifestar diante de nós. Porque a igreja, nós sabemos que a igreja, ela não vai ficar na terra. A igreja salva, ela vai ser tirada desta terra. Meus queridos, olha o que diz a palavra para nós. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso
o mundo nos não conhece, porque não conhece a Ele. Veja, meus queridos irmãos, um grande amor que tem concedido o Pai, que eu e você fôssemos chamados filhos de Deus. E para nós, meus queridos irmãos, é uma honra sermos chamados filhos de Deus. Porque aqueles que são filhos de Deus, aqueles que são amados do Senhor, Ele conhece. Mas aquele que não é filho de Deus, não conhece a Deus, por isso não são chamados filhos de Deus. Porque, veja bem, meus queridos irmãos, outrora nós vivíamos num mundo de trevas, vivíamos num mundo tenebroso, os nossos olhos eram tapados, não enxergávamos, ou melhor, não queríamos enxergar a luz de Deus, porque a luz de Deus, ela incomoda o ser humano. E Satanás não quer que o homem e a mulher enxergue o próprio Deus. Então ele quer que você seja nada mais que nada menos uma criatura. Mas olha o que diz a palavra. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como é, o veremos. O Senhor Jesus, meus queridos irmãos, nos tratamos a todos nós como filhos de Deus. Você que serve a Ele, você que procura andar nos caminhos dele, um caminho de bênção, de obediência à palavra de Deus, você é tratado por Deus como filhos de Deus. Outrora não teríamos este privilégio de sermos tratados como filhos de Deus. Mas agora, largando o pecado, largando as coisas do mundo e passando a viver uma vida nova em Cristo Jesus, somos chamados e tratados por eles como filhos de Deus. Mas olha o que diz mais. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como ele é, o veremos. Então, assim como ele é, você vai ver, vai contemplar com os seus próprios olhos. O versículo 3 diz para nós assim, ó: e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então nós, como servos de Deus, sendo chamados filhos de Deus, devemos ser como ele é. Ele é limpo, ele é puro. Então também nós devemos ser puros, assim como o Senhor Jesus é puro. Devemos afastar do pecado, afastar das vaidades, das coisas que o mundo traz para nós, porque o mundo traz coisas boas ao nosso ver. Mas, como eu sempre digo, Satanás, ele mostra tudo de bom, mas ele não mostra para você o prejuízo ali na frente que você e eu podemos ter. Porque nós, por mais que nós temos os nossos olhos e sabemos que Satanás ele é astuto, nós acabamos caindo. Olha o que diz a palavra no versículo 4. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é a iniquidade. O pecado, meus queridos irmãos, está diante de nós todos os dias. Ao nós levantarmos, ao sair para o trabalho, ou em qualquer lugar, na rua, dentro do mercado, na praça, onde for, o pecado está nos rodeando. Sabe, meus queridos irmãos, Satanás viu lá no Jardim do Éden uma oportunidade para derrubar aquele casal Adão e Eva. E nos nossos dias também não é diferente. Satanás, com suas astutas, sempre tenta articular, armar cilada para tentar derrubar os servos, as servas do Senhor, que estão sempre lutando para poder alcançar os céus. E lá
Satanás conhece muito bem o que tem lá dentro do céu. Então ele não quer que eu e você alcançamos o céu. Por isso que ele faz com que o homem peque contra Deus, a mulher peque contra Deus, o jovem. Porque Satanás quer cada dia mais afundar o homem, afundar a mulher no pecado, que também é a iniquidade. O versículo 5 diz: E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Então o Senhor Jesus, ele se manifestou para nos libertar, para tirar nós do pecado, porque ele é puro, ele não tem pecado. O Senhor Jesus não tem pecado. Por isso que Deus, com todo o amor, com todo o carinho que ele teve e paciência para conosco, fez com que o seu Filho fosse enviado a este mundo para dar para nós a oportunidade de sermos salvos. Então ele entregou o seu Filho ao mundo para morrer por mim, por você, pelo mundo inteiro. O versículo 6 diz: Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que pecar não o viu e nem o conheceu. O versículo 7 diz: Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. O Senhor, ele é justo e fiel. Deus conhece a cada ser humano na face desta terra. Ele sabe o teu objetivo. Ele conhece a sua necessidade, a minha necessidade. Sabe muito bem o que você pensa. Ele sabe muito bem o que é melhor para mim, melhor para você. Então ele está dizendo para nós: filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, e assim como ele é justo. Que ele quem? O Senhor é justo. Se você pratica a justiça, você também é justo, assim como o Senhor é justo. O versículo 8 diz: Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. E para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Amém, meus queridos irmãos? Então, o Senhor está dizendo para mim e para você: quem comete o pecado é do diabo. Então, se você e eu vivemos numa vida tenebrosa de pecado, então nós somos do diabo e não de Deus. Quem comete o pecado, está dizendo aqui a palavra de Deus, quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Agora diz: para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. O Senhor Deus enviou o seu Filho ao mundo para desfazer o plano de Satanás, desfazer as obras de Satanás. Por isso que ele não quer ver o lar em paz, a família em paz. Ele não quer ver o homem servindo a Deus com sinceridade. Veja, querido irmão, escândalos e mais escândalos na face dessa terra. Isso não é um sinal da vinda de Cristo? Então você e eu pegamos esta oportunidade, abraçamos como uns fortes, porque para mim, para você, tem que ser um privilégio de servirmos a Deus e sermos chamados filhos de Deus. Porque Satanás, ele quer manchar a igreja, ele quer manchar, quer fazer o escândalo crescer, quer fazer as coisas ficarem piores. Meus queridos irmãos, a igreja está passando um período difícil. Então você e eu que temos esse privilégio de sermos chamados filhos de Deus, abraçamos com todas as forças, reconhecendo sempre os nossos erros, nossos pecados, porque estão sempre diante do Senhor. Porque a salvação não depende de Deus, porque a parte dele que coube a ele, agora cabe a nós servirmos a Deus com sinceridade,
procurar andar em santidade, porque sem a santidade ninguém verá Deus. Então, que esta palavra, ela fique em teu coração, fique gravada na tábua dos nossos corações. Você que ainda está cocheando em dois pensamentos, não aceitou a Jesus ainda, hoje é uma oportunidade que Deus concede para você largar o pecado e ter uma vida de comunhão com Deus, aceitar a Cristo, ter o nome no livro da vida. Que Deus possa falar no teu coração, que o Espírito Santo possa abrir as nossa mente a cada dia para entender o plano de salvação que Ele tem na vida de cada um. Que Deus abençoe você e que você possa ter um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite na presença do Senhor. Fiquem todos com Deus. Recebam um abraço do canal A Paz de Cristo, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém.